Aí galera do nosso canal Motivação e Sabedoria, estamos aqui com algo para poder apresentar a você, né, que mandaram as perguntas essa semana, perguntando sobre algumas áreas da vida, porque que há algumas frustrações nas vidas da pessoa, se existe uma maldição hereditária, se a maldição hereditária está visitando ela, por isso que ela não cresce, por isso que ela não prospera, por isso que ela não vai bem no relacionamento. Outra situação que me perguntaram que será que eu vou ser feliz só depois que meus pais morrerem? Porque me falaram que às vezes algumas coisas na vida só rompem depois que os pais morrem. E isso aí me veio uma pergunta que eu fiquei meio que assustado, sabe? Como as pessoas às vezes elas levam a sua responsabilidade de fracasso para as outras pessoas, para as outras situações. Então, em cima disso, eu já coloquei um print. Falei, cara, vou falar sobre alguma coisa sobre isso, vou estudar sobre isso, vou ver. Que eu sou bastante, gosto muito da visão de cura interior, libertação. Por isso que eu fui estudar muitas áreas. Estudei o pessoal da Neuza Tioca, no Ministério da Libertação, o pessoal de muitos ministérios de cura e libertação que atuam no Brasil, o Ministério Ágape, né, apóstolo Luiz Hermílio e outros ministros da área. E estudando sobre isso, eu tentei convencer a pessoa sobre as razões que muitas vezes nos encontramos e queremos colocar a responsabilidade dos nossos fracassos, das nossas mazelas sobre alguém. E eu fui explicá-la, fui ensiná-la. E vim até mesmo ao canal para poder abrir. Achei interessante as perguntas das pessoas que estavam vendo o vídeo, né, no nosso canal, viu o vídeo, e desse vídeo ela veio ao meu zap me fazer as perguntas, e outras vieram aqui no meu trabalho para fazer as perguntas. E eu achei interessante as pessoas chegarem até mim com essas dúvidas, e eu me senti à vontade para poder expor para você as razões que muitas vezes acontecem em nossas vidas, nossa história, porque nós estamos passando por isso, porque aconteceu isso na minha vida. Será que é culpa minha, culpa dos meus pais, culpa dos meus avós, dos bisavós? Doideira, né? É um negócio meio difícil de trazer à memória, de pensar, de você analisar, e você fica pensando, aí não sabe se chama psicólogo, psiquiatra, ou se chama pastor, sabe se é questão comportamental, se é psicológica, ou se é espiritual. A pessoa fica em dúvida, será que está acontecendo comigo o que? É psicológico? Será que está acontecendo comigo é espiritual? O que está acontecendo comigo é físico? O que é culpa de quem, meu Deus do céu? E agora? E sobre isso eu quero falar com você. Vamos lá. Primeira coisa que você deve entender, porque eu não falo para pessoas que querem entender essa área, tá? A pessoa quer aprender sobre essa área. Culpa de quem, culpa de como, peraí, o que está acontecendo, o que aconteceu na minha vida, o que meus pais fizeram, deixaram de fazer. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber aqui, que eu quero te explicar, você precisa enfrentar os seus medos. Em outros termos, vamos dizer assim, que diriam enfrentar os seus demônios, mas não é um termo muito bem colocado para nós cristãos. Mas enfrentar os seus demônios não está falando de
você está endemoniado, você tem demônio no teu corpo, na sua vida, mas de você simplesmente ter algo no seu passado que está te prendendo, algo no seu passado que está te corroendo, algo no seu passado que está travando você. E isso que eu falo dos seus medos, das suas frustrações, dos abusos que você sofreu no passado, sabe? Você voltar onde tudo começou, enfrentar isso para romper. E há muitas pessoas que não estão rompendo nas suas vidas, não é porque é culpa de um, culpa de outro, é porque ela não tem coragem de enfrentar os seus próprios medos. Então, esse é o primeiro desafio para a grande mudança da minha vida, para a grande mudança da minha história. Esse é o maior desafio, é enfrentar os meus medos, é enfrentar as minhas frustrações, é enfrentar os meus abusos, o abuso que eu sofri, onde tudo começou, e eu preciso voltar aí lá atrás, eu preciso pegar isso, cara, sabe, enfrentar ele e falar, cara, primeiro eu não te aceito mais, eu vou te enfiar a mão na fuça, frustração, você não faz parte da minha vida, abuso, você veio até aqui, daqui em diante você não vem mais, traumas, vocês não vão corroer o meu futuro, não vão corroer o meu presente, eu posso sim ter uma nova vida, ter uma nova história, posso. Então, já que posso, eu quero explicar a vocês algumas áreas que nós precisamos entender, sabe? E quando nós achamos que precisamos de ajuda, é porque nós precisamos de ajuda. E ao precisar de ajuda, nós temos que procurar ajudas, e ajuda muitas vezes nós procuramos nas pessoas erradas, pessoas que não entendem, pessoas que não vai fazer nada por nós, pessoas que não vai saber explicar, pessoas que vai ficar enrolando, vai ficar fazendo situações, vai ficar tampando o sol com a peneira, que na verdade não tem conteúdo, não tem nada para mostrar para a gente. Então vamos lá, o texto básico que as pessoas usam, que o Senhor traz a maldição sobre os pais, dos pais, né, para os filhos, e dos filhos para os netos, e até para os bisnetos, que vai primeira, segunda, terceira e até a quarta geração, ela está em Êxodo, sabe, 34, 6 e 7, e também em Êxodo 20, fala sobre isso. E as pessoas pegam esse texto, traz a luz para ela, vamos ler, vou até ler esse texto para você, para não ficar nas minhas palavras, fala, não, ele falou as palavras dele. Não, eu vou pegar aqui esse texto aqui, que as pessoas usam. Primeiro você precisa entender que eu não estou dizendo para você que não exista maldição hereditária. Estou querendo explicar para você que situações que pessoas usam isso como desculpa para a sua vida. Êxodo 20, versículo 5 diz assim, não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Olha, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Texto 6, versículo 6. E faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Faço misericórdia de milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora vamos lá no Êxodo 34. Êxodo 34. Versículos 6 e 7. Diz assim, passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressões e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Pegamos aí esse texto para te explicar.
sobre o texto que as pessoas usam, que é a iniquidade dos pais visita os filhos, certo? Só que as pessoas pegam esse texto, só a parte ruim dele, vão pegar a parte boa, falando da ruim e da boa. Deus castiga severamente o pecado. Deus castiga severamente o pecado. Pecador, beleza. Outra coisa, Deus perdoa misericordiamente o mal e o pecado. O mal que a pessoa comete, o pecado que a pessoa comete, Deus perdoa. E tem outra parte, Deus, sabe, garante que a sua misericórdia dura milhares de milhares. Então, tipo assim, se a ira do Senhor visita 3 gerações, a misericórdia do Senhor visita milhares e milhares. Então, esse não é uma base muito concluente para a gente dizer que a razão do nosso fracasso, a razão da nossa vida ruim, está por causa desse texto aí, porque a Bíblia diz que a maldição dos pais visitará os filhos. Beleza. Bom, vou chegar no ponto que muitos têm dúvida sobre essa área. Primeira coisa que eu preciso saber sobre tudo isso que está acontecendo na minha vida, eu preciso reconhecer os meus sentimentos. Que sentimentos que eu preciso reconhecer? Lembre-se, o Senhor visita as gerações, mas ao visitar as gerações, está falando dos pecados e da maldade. O Senhor visita os pecados por causa dos pecados e da maldade. Então, pensa aí, eu preciso entender, reconhecer. Estava falando dos seus demônios? Então, eu preciso reconhecer os meus sentimentos. Sentimento de raiva, de ódio, de ira, mágoa, falta de perdão, frustrações passadas que eu não perdoo meus pais e não me perdoo, porque isso aconteceu na minha vida. É uma situação que eu aprendi e pego isso para mim. Você não tem culpa de nascer pobre, mas se você morrer pobre, a culpa é totalmente sua. Já pega um print aí do mais ou menos do que eu quero falar sobre o texto. Um cafezinho, eu disse que cafezinho é bom para minha memória, né? Se o café é bom para minha memória, já deveria ser um Einstein, porque eu tomo café pra caramba. Então vamos lá. Você precisa ter autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É puxar para si. Puxar para si. Quando eu identifico a coisa e puxo para mim, eu descubro a minha identidade. O problema é que muitas vezes nós não descobrimos a nossa identidade e nós estamos vivendo na identidade dos nossos pais, estamos vivendo a identidade de outras pessoas. E isso complica muito a nossa história. Eu tenho um novo CPF, eu não carrego o CPF dos meus pais. Eu tenho o DNA dos meus pais, mas o meu DNA não é igual ao deles. Eu só carrego parte deles no meu, mas o meu não é igual ao deles. Tanto que se eles precisarem talvez tomar sangue, talvez eu vá lá para poder doar o meu e ela falar, o seu não é compatível. Por mais que eu seja filho, por mais que eu nasci do ventre da minha mãe, meu sangue pode não ser compatível para doar para ela. Então eu não carrego na essência tudo dos meus pais, tudo da minha mãe. Então é o que eu preciso entender com isso. Tem visitação? Tem. Só que é visitação. A visita ela fica na minha casa, eu aceito ela ficar ou não. Visitação. O Senhor vai e vai ver o seu coração. Se a maldade está instalada, a maldição vai se instalar. Mas se eu lançar fora a maldade, a maldição vai embora. É simples. Então o que eu preciso na minha vida? Então, eu preciso quebrar a crença limitante. Quebrar isso na minha cabeça de que, poxa, a minha vida está ruim porque meus pais, sabe, fizeram coisa errada no passado. Meu pai adorava os outros deuses, meu pai quebraram financeiramente, aconteceu isso e aquilo na história dele. Não, nada disso. Isso é conversa fiada. O que eu preciso entender é que na minha vida vai ser diferente, na minha história vai ser diferente. Eu preciso quebrar isso na minha vida. Outra coisa, eu falo para nós cristãos, os cristãos, e até mesmo que não são, para poder entender nessa área, que quando nós entregamos a Jesus a nossa vida, dizendo para Ele que Ele é o nosso único Senhor e Salvador,
o nosso resgatador, significa que ele quebrou na minha vida, na sua vida, a maldição hereditária. Quando eu aceito isso na minha vida, que eu sou infeliz porque meus pais eram infelizes, eu sou um fracasso porque os meus pais eram fracassados, quando eu trago isso na minha vida, eu estou dizendo que é nulo o sacrifício de Jesus na cruz, pela essa área da minha vida. Eu estou dizendo, ó, é nulo o sacrifício de Jesus nessa área da minha vida. Eu estou dando corda para Satanás. Eu estou dando porta para ele, aberta, escancarada para ele, dizendo para ele, olha, eu, nessa área da minha vida aqui, eu não aceito o sacrifício de Cristo, eu não aceito o sacrifício de Jesus. Se você não aceita o sacrifício de Jesus nessa área da tua vida, então a maldição, ela se instala assim. Mas eu, como cristão, creio em Jesus Cristo, eu não aceito isso na minha história, eu não aceito isso na minha vida. Se você aceita, você está dizendo, olha, nessa área Jesus, ele não morreu por mim. Não, Jesus morreu para quebrar todo o trato de dívida passada. Então, na minha geração, eu não aceito o que aconteceu com meus pais de ruim, o que aconteceu com meus avós de ruins, eu não aceito. Quando você chega no médico e você vai fazer uma consulta, olha como é que é uma coisa de maldição, uma coisa terrível. E as pessoas, muitas vezes, elas não prestam atenção. Você chegou lá com a dor no peito, e a pergunta fala assim, os teus pais têm problema de pressão arterial? Alguém na tua família já morreu de infarto? Por quê? Porque ele está dizendo que se houve um incidente na sua família, aquilo ali poderia vir sobre você. Você sabe, está dizendo, olha, está no teu sangue morrer de tal doença porque alguém na tua família morreu. Quando alguém pergunta algo para mim sobre isso, eu falo assim, não, fulano, Beltrano pode ter morrido do que eles quiserem, do que eles morreram, o problema é deles. Eu vou morrer daquilo que Deus quiser que eu morra. Pode ser um buteleco, pode ser o que for, mas eu não aceito na minha vida as enfermidades, as doenças, as maldições que lançam sobre mim, que veio da minha parentela. Minha parentela, ela tem uma identidade com Cristo. Eu tenho outra identidade com Cristo. A minha salvação é individual. E por isso eu recebi na minha vida a quebra das maldições. Eu recebi na minha vida o sangue de Jesus Cristo para quebrar tudo. Desde a área física, a área espiritual, sanguínea, mental. Irmão, é que minha mãe era viciada, eu sou viciado. Conversa fiada. Você está dando desculpa para permanecer. Não está trazendo a responsabilidade para si. Se eu estou fazendo isso, a culpa é minha. A maldição da só me visita porque eu estou andando no mesmo caminho que meus pais andaram. Eu não aceito isso. Ok? Pegando a visão dessa área, quando você pegar essa mensagem, você poste no meu zap, que é o 021 99 29 51008, e fazer pergunta, não tem problema. Estou aqui para poder tirar a tua dúvida, tá? Claro que nem sempre será num vídeo como esse. Como eu achei a pergunta interessante, eu decidi trazer à tona no canal Motivação e Sabedoria, para abrir o entendimento de algumas pessoas que queiram também. Sei que tem gente muito melhor do que eu nessa área de maldição hereditária. Eu não sou um apóstolo tão penetrado, gosto de estudar, gosto de ler, gosto de estar dentro, gosto de trabalhar em várias áreas, sabe? Mas só que existem alguns pastores, apóstolos, que são especialistas na área. A minha área é cuidar de vida, cuidar de pessoas, sabe? Transformar a vida, seja através de mentoria, seja através de culto, ou seja através do pastorado. Esse é o meu foco. Vamos lá, vamos falar sobre essa área. Então, a maldição hereditária de Êxodo, eu aceito na minha vida se eu continuar no caminho dos meus pais. Eu aceitei a misericórdia de milhares e milhares. Isso que eu aceitei na minha vida, tá? Meus pais, vamos lá. Então,
Outra pergunta que me fizeram. Eu não sei muito bem o que ando ensinando por aí, o que ando ensinando nas igrejas, o que ando ensinando, sabe? Eu sei que o que eu ensino, o que eu aprendi, no pouquinho que eu andei por aí, estudando, pesquisando, nos cursos teológicos, sabe? Nos seminários de libertação, de cura interior e outros com os meus pastores. Eu sei o que eu aprendi. Cara, olha a pergunta que me fizeram. Os meus pais precisam morrer para que eu possa ser feliz? É dolorido. E quando você pensa que você está ouvindo de uma pessoa leiga, não, você está ouvindo uma pessoa que tem estrada. Tem estrada. E a pessoa pergunta isso para você. Meus pais precisam morrer para eu ser feliz? Até onde eu estou permitindo a história dos meus pais impactar a minha história? Até onde eu estou permitindo que a vida deles estão vindo impactar a minha história? Não existe lógica nenhuma que teus pais precisam morrer para você ser feliz. Os teus pais precisam morrer para você romper. Conheço pessoas que tiveram os pais terríveis, os piores possíveis, que a gente, meu Deus do céu, a gente vai botar na ponta do lápis falando como essa pessoa conseguiu romper, e elas romperam. E são vários históricos. Ah, meu pai toma conta da minha vida, meu pai me segura, meu pai não me deixa crescer, meu pai não me deixa, sabe, meu pai não me deixa na medida em que eu tenho a minha identidade, eu sei quem eu sou. Ninguém mais, escuta bem, ninguém mais pode dizer o que eu sou, o que eu deixo de ser. Ninguém mais vai poder se meter na minha vida, a não ser que eu permita, a não ser que eu pergunte. E tem pessoas que muitas vezes estão sofrendo, tem pessoas que muitas vezes estão passando perrengue na sua vida porque permite que todo mundo se meta. E outra área, claro, existe um patamar que quando eu sou dependente dos meus pais, mesmo sendo um adulto, eu estou dando porta, brecha para que eles se metam na minha vida, porque eu dependo deles. Mas no momento que eu crio minha autodependência, no momento que eu progrido, no momento que eu evoluo, no momento que eu prospero, não há razão nenhuma dos meus pais estar dentro da minha vida, estar dentro da minha história. Não há razão nenhuma para que eles possam se meter na minha vida. Nenhuma. Eu tenho que pegar o quê? Ter minha autodependência, eu crescer, trabalhar, evoluir, casar. Se eu casar ou não casar, meus pais não têm nada a ver com isso. O que eu preciso é botar isso no pingo dos is. Mas muitas vezes as pessoas elas não conseguem dizer o não. É outra área que você precisa de tratamento. Aprender a dizer não, aprender a dar limites, aprender a saber até onde as pessoas podem ir na sua vida, até onde que elas devem entrar e até onde que elas devem sair fora. E esse é o ponto. Você precisa ter a sua identidade. Quem não tem identidade vive na identidade dos outros, vai viver na identidade do seu pai, vai viver na identidade da sua mãe, vai viver na identidade de tio, de padrinho, de primo, de fulano, de beltrano, de amigo. Nunca vai ter a sua própria identidade. Então, a resposta para isso aí, meus pais precisam morrer para ser feliz? Não, eu preciso descobrir quem eu sou para ser feliz. Aonde eu estou para ser feliz. Aonde eu caí para me levantar. Isso que eu preciso. Agora, é até um pecado desejar a morte dos pais para ser feliz. E nós não devemos desejar a morte de ninguém. Ao contrário, talvez com a sua vida transformada, você consiga impactar a vida dos seus pais. Talvez seus pais hoje dão uma influência, porque você
Se deixa influenciar. Você não é um influenciador, você é um influenciável. Então, peraí, eu preciso aprender essa área na minha vida. A maldição, ela só existe quando eu permaneço naquilo que meus pais fizeram de errado. Quando eu ando no caminho deles, aí sim a maldição permanece. Mas quando eu saio desse caminho e ando no caminho correto, num outro padrão, a maldição, ela não vem me visitar. E quando ela vem, eu digo para ela, aqui você não entra, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós temos um outro padrão, nós não vivemos no padrão dos meus pais. Essa é a pegada. Meus pais precisam morrer para ser feliz? De jeito maneira, eles não precisam morrer. Quem precisa mudar é você. Quem precisa transformar é você. É tomar a alta responsabilidade para si. Ok? Então o que eu preciso? Eu preciso ter 2 tipos de poder na minha vida. O primeiro poder que eu preciso ter na minha vida é o poder de esperar. O segundo poder é o poder de agir. Saber esperar, saber agir. Esse é o ponto. O que tem a ver isso com essas perguntas? Vou te explicar já. Saber esperar o tempo certo para agir. Por exemplo, se eu estou preparado para ter uma vida independente dos meus pais, eu posso agir. Posso até conversar com eles e falar assim, daqui em diante eu não quero mais isso na minha vida, daqui em diante eu para lá e vocês para cá, o seguinte, eu quero minha identidade, não quero viver na sombra de vocês, mas eu estou preparado para isso. Eu me preparei. Primeiramente, mental. Segundamente, física, financeira. Mental, porque começar os argumentos, começar as falácias. Eu sabia o que falar, eu sabia o que dizer. Quando começar o bate-boca, eu sabia como responder, como falar e até como me calar. Em outro ponto, fisicamente, eu ter para onde ir. Óbvio. Tá? Eu ter para onde ir. E financeiramente, e ter como me manter longe deles. Porque quando nós chegamos no ápice e ter uma conversa sincera desse nível, nós temos que estar preparados. Porque as bombas vão cair. As bombas vão ser jogadas, as granadas vão ser jogadas. E é por isso que você vai ter que ter muita sabedoria ao falar, muito jogo de cintura, conversar, muito amor, sabe? Muita chave de perdão, não vai ser com ira, com raiva. Eu estou cansado de você se meter na minha vida, eu não quero mais. A partir de hoje, eu estou dizendo a vocês, eu não quero mais vocês se meterem na minha vida. Não é isso. Não é assim dessa maneira. Entendeu? Você, poxa, a partir de hoje, eu vou falar tudo independente. Eu estou falando que a gente é adulto, não estou falando da criança, adolescente, não, estou falando do adulto. Hoje, eu quero seguir um caminho, ter minha casa, construir minha vida, estou no emprego tal, estou tal, estarei aqui do lado de vocês para quando vocês precisarem de mim, estarei sempre aqui para almoçar com vocês, nos dias de domingo, sempre que for possível. Eu quero ter minha independência, mas não quero perder vocês, não quero ficar longe de vocês, porque eu amo vocês, tal, saber conversar, saber falar, que com violência vai gerar ódio, vai gerar raiva, intriga, guerra. Óbvio que talvez eles não aceitem logo de cara, entendeu? Mas você precisa saber conversar, saber se impor da maneira certa para ter a sua independência. Mas se você for partir e continuar, papai paga meu aluguel, mamãe cuida dos meus filhos, cara, vou falar uma coisa pra tu está lascado.
Estou falando, você precisa estar mentalmente, fisicamente, cara, e financeiramente preparado para isso. Mas se eu não tiver, se eu estou preparado fisicamente, já tem um lugar para você ficar? Legal. Mas se não tiver mentalmente, você vai ter só o lugar, porque eles vão estar lá dentro da tua casa, te mandando. Aí você está financeiramente, eles vão mandar o teu dinheiro. Se você casar, eles vão mandar no teu casamento. Mentalmente, fisicamente, financeiramente preparado. Então, se prepare para a oportunidade de agir, de falar, se prepare, tá bom? Olha, e vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema mais à frente, mas por enquanto é sobre isso aí que eu quero deixar essa luz para você, tá? Existe maldição hereditária? Existe. Se eu descobri-la e continuar no caminho dela, no caminho errado, ela vai permanecer. Mas se eu fizer as coisas da maneira certa, principalmente confiar em Jesus Cristo, que Ele é poderoso para quebrar toda e qualquer maldição, não tem porquê dela continuar na minha vida. Primeiro, siga esse conselho, se for aproveitar, se for, tu pega e joga fora, fala, não gostei não quero isso não, joga fora, não é para você. Mas para quem é, pega isso aí, guarda isso aí, sabe? Estuda sobre essas áreas. Mas eu estudei e diz que existe maldição hereditária. Foi o que eu falei, eu não falei que não existe. Eu falei que se eu permanecer nela, no caminho dela, ela vai existir para sempre, eternamente. Eu vou correr com ela. Mas no dia em que eu decido, no dia que eu assumo a minha identidade diante de Cristo, ela quebrou. Ela não existe mais. E eu aceitei a parte da misericórdia. Porque a maldade, a ira do Senhor, ela visita lá quando tem maldade. Quando não tem maldade, a ira do Senhor vem no pecado. Quando não tem pecado, não tem por que a ira de Deus vir. Maldição sem causa não existe. Não há como progredir na minha vida. Jesus foi lá, pegou a nossa dívida e rasgou, e ao rasgá-la, ela não existe mais. A promissória acabou. Nós estamos livres da maldição. Agora, o que eu não posso é permanecer na maldição. Botar a culpa da minha falta de administração, botar a culpa da minha falta de fidelidade, botar a culpa no meu temperamento. Eu sou assim, vou morrer assim. Coloca a música, Gabriela. Não, isso é desculpa para não mudar, desculpa para não crescer, desculpa para não desenvolver. Tá? Deus te abençoe poderosamente. Tenha dias abençoados e vai com essa luz para a sua vida. Eu não sou meus pais. Eu não posso aceitar as maldições do passado na minha vida. E eu vou viver uma nova história. Eu vou viver uma nova vida em Cristo Jesus. E vou romper no sobrenatural para uma vida vitoriosa de conquistas em nome de Jesus Cristo. Mostre lutando para você, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que o Senhor resplandeça sobre a sua vida, guarde você nesse momento de crise em tua casa, em nome de Jesus. E não esqueça de dar aquele like, compartilhar, se inscrever, mandar para alguém que precisa de uma mensagem como essa. Se você sabe que precisa, envia para ela, que vai ser boa para todo mundo.